Que a bênção do Senhor te revista nessa noite e que ela possa alcançar toda a sua família. A razão de estarmos aqui é porque não há outro lugar melhor onde nós poderíamos estar. O melhor lugar é na presença do Senhor. Na presença dele nós estamos todo dia. Mas existe um momento, um horário específico, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo. Esse é um momento especial também. Não importa se nós sejamos 2 ou 3, disse Jesus, ali Ele estará, quando reunidos estivermos em seu nome. E hoje nós somos mais do que 3. Hoje nós somos aqui um bom grupo, reunidos em nome de Jesus. Cantamos uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, que é um local, um ambiente, que na época do Antigo Testamento era restrito apenas ao sumo sacerdote, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença maior de Deus. Eu gostaria que nós cantássemos dizendo: quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já desfrutou, quem já foi impactado pela presença, pela santidade de Deus, quem já teve o seu encontro real com Deus, quem foi marcado pelo Espírito de Deus, não consegue mais viver para o mundo, não consegue mais viver nas trevas, não pode mais viver na mentira. Ele foi marcado com o Espírito de Deus. Ele foi santificado pela presença de Deus. Ele foi transformado pela glória de Deus. Isso é ser igreja. Seja bem-vindo à reunião dos transformados. Seja bem-vindo à reunião daqueles que foram marcados pela glória de Deus. É assim que nós devemos nos ver. Porque é assim que Deus nos vê, marcados, selados, transformados, santificados pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Queridos, hoje eu quero ministrar dentro do tema deste ano, que é o privilégio de ser igreja, e nós já falamos em outros cultos que a igreja tem dono e que a igreja tem um Senhor. A igreja tem dono e a igreja tem um Senhor. O dono da igreja é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Esse é o dono da igreja. Os pastores não são donos da igreja. Os pastores são ovelhas de Cristo, como todos os demais o são. E a igreja também tem um Senhor, não apenas um dono, mas ela tem um Senhor, aquele que a estabeleceu e a sustenta pelo seu poder, que a guarda e preserva até o dia do arrebatamento. A igreja tem dono e a igreja tem um Senhor. Se Ele é o nosso dono, nós não estamos desamparados. Nós estamos vivendo um dos momentos mais conflituosos dessa geração. Um momento de instabilidade em todos os níveis. Mas a igreja tem dono. A igreja não está largada. A igreja não está sozinha. O mundo está sozinho, porque ele não tem Cristo.
mas a igreja tem Cristo, por isso ela não está sozinha. A igreja tem um dono, e esse dono cuida da sua igreja. Ele não deixa que o inimigo venha destruir a sua propriedade. Ele nos guarda de todo mal, nos guarda todo dia e nos preserva para si mesmo. Quando a igreja ela tem um Senhor, significa que ela está guardada por um poder sobrenatural. Ela está preservada pelo poder sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Esse é o nosso Senhor. Se assim é, do que nós vamos ter medo? Do que nós vamos duvidar? Não há motivo para duvidar, porque o nosso Senhor, Ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus conhece os seus caminhos, os seus dias. Deus sabe quando você se deita e quando você se levanta. Deus conhece todos os seus caminhos. Deus conhece todas as suas decisões. Ele conhece todas as suas fragilidades. Ele te conhece. Tu me sondas e me conheces, diz o salmista no Salmo 139. Então, se Ele nos conhece, nós podemos nos tranquilizar, porque Ele nos ama, porque Ele nos comprou com o preço do sangue de Jesus. Então, a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja está no mundo de trevas, mas ela brilha com a glória, com a luz de Deus. Porque a Bíblia diz que a glória de Jesus está presente em nós, enquanto o mundo fica batendo cabeça, tateando nas trevas da incredulidade, das incertezas, a igreja caminha altaneiramente, sabendo para onde vai, sabendo onde está pisando, porque ela anda pela direção do Espírito Santo e pela revelação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quem tem a palavra de Deus como a sua luz, como o seu guia, nunca se perderá. A palavra de Deus nos conduz a toda a verdade. Ela nos conduz cada dia à presença de Cristo. Portanto, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus. A natureza da igreja. E a igreja somos nós. São salvos. É cada pessoa que foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. É cada pessoa que se converteu pela fé em Cristo e que nasceu de novo. A igreja sou eu e é você. E eu quero falar sobre a natureza desta igreja. Quero mostrar como que essa igreja funciona. Como que essa igreja age em todo o tempo. Principalmente em tempo de angústia. Principalmente em meio a grandes perigos. A natureza da igreja revela que ela é diferente de tudo que já se viu nesse mundo. A igreja, ela é incompreendida pelo mundo, porque a igreja vive na presença de Deus. A igreja não pode ser compreendida pelo mundo,
porque ela vive em novidade de vida. É essa a condição da igreja, essa é a natureza da igreja. A igreja composta por homens e mulheres salvos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ela é cidadã do céu. Ela tem uma cidadania celestial. Ainda que esteja no planeta Terra, ela pertence ao reino dos céus. Ela pertence ao reino de Deus. Por isso, hoje eu quero falar sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Se você puder abrir para acompanhar, você vai ver que glorioso é pertencer à igreja, é ser igreja do Senhor Jesus. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, 1 Timóteo 3, verso 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir-te ver em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nesses dois versículos, Paulo fez uma radiografia da igreja. Ele escreveu a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu estou querendo me encontrar com você. Eu quero ir até você. Eu te escrevo, esperando ir ver você em breve, para que, se eu tardar, o que eu estou te escrevendo, se eu demorar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo estava passando orientações a Timóteo de como ele deveria pastorear aquela igreja em Éfeso. Ele estava dizendo, olha, estou te passando orientações, eu espero encontrar-me com você em breve, mas se eu tardar, se eu não conseguir ir no meu prazo, no meu tempo estabelecido, você fique ciente, você saiba como você deve proceder na casa de Deus. Olha Paulo dizendo, o que é a igreja? A casa de Deus. O que é uma casa? Ora, queridos, uma casa é onde nós moramos. A nossa casa é onde nós moramos. E a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. Se assim é, Deus mora no coração do crente, no coração da igreja. Deus faz habitação na igreja enquanto corpo. E individualmente o Espírito Santo habita em nós, porque nós somos como pedras vivas que constroem o reino de Deus, a casa de Deus. A nossa casa é construída por tijolos. Ela é construída e edificada em cima de argamassa, de ferros, de piso, de toda uma estrutura sólida. O ferro usado na casa não é a casa. O piso usado na casa não é a casa. A cobertura usada para cobrir a casa não é a casa. Tudo isso faz parte do corpo da casa. Espiritualmente falando, individualmente, nós somos como pedras vivas que compõem a edificação, a casa de Deus onde Ele mora. É por isso que nos reunirmos como estamos aqui agora. É muito importante, porque nós somos aqui o corpo de Cristo. Paulo diz que nós somos a casa
de Deus. Aí eu pergunto, Deus está se sentindo à vontade na sua casa, que é você? Deus está se sentindo à vontade no seu coração? Deus está satisfeito com você, com aquilo que passa pela sua mente, com aquilo que passa pelo seu coração? Deus está bem servido na sua vida? Deus está à vontade na sua vida? Porque é aí que Ele habita. Paulo diz que nós somos a casa de Deus. Ele não estava fazendo aqui, usando uma alegoria. Estava falando uma realidade. E não só casa de Deus, mas é a casa que é a igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. Nós vivemos porque o Deus vivo está vivendo em nós. E também disse que esta igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Coluna é aquilo que sustenta uma edificação. É aquilo que sustenta peso em uma edificação. Uma coluna, ela é imprescindível para a sustentação de uma construção. E também, Paulo está dizendo que a igreja é baluarte. Baluarte, na antiguidade, era um pedaço de construção em um castelo, onde havia ali no canto, na quina da construção do castelo, na junção das duas paredes, havia uma construção que se sobressaía à construção propriamente dita, e aquele lugar se chamava baluarte, um lugar de onde alguém poderia vigiar a invasão do inimigo, o acesso, a chegada de inimigos que queriam invadir a fortaleza. Então a igreja, ela é como um baluarte da verdade. A igreja, ela defende e protege a verdade. Quero que você preste bem atenção nisso. Paulo diz que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que coisa tremenda é a igreja. Estamos vivendo num mundo de mentiras. O STF não está trabalhando com a verdade. O Senado não está trabalhando com a verdade. A Câmara dos Deputados não está trabalhando com a verdade. A nossa casa aqui dos vereadores não está trabalhando com a verdade, porque está extorquindo a população e fazendo de conta que nada está acontecendo. Esse mundo caminha e sobrevive da mentira. Ele anda nas trevas do engano. Ele anda procurando enganar pelas aparências. Olha o momento em que nós estamos vivendo, que antecede uma eleição presidencial. Olha quanta mentira tem surgido nos últimos meses. Olha como que a mentira tem sido tratada como verdade e a verdade sendo tratada como mentira. Faz parte da natureza do mundo. Isso não deveria nos incomodar, mas sim nos despertar, porque nós não somos deste mundo e dele em breve nós sairemos. Mas nós temos que nos cuidar para não sermos enganados pela mentira que vem travestida de verdade.
A ideologia de gênero é uma grande esfarrapada mentira, dizendo que um homem nasce no corpo de uma mulher ou uma mulher nasce no corpo de um homem. É mentira. É uma questão de uma escolha da pessoa. Mas se ela quiser mudar, ela consegue, mas é conveniência. É por amar o pecado que as pessoas vivem desse jeito. Ah, não, essa criança nasceu com sexo masculino, mas ela é uma fêmea. O que vai determinar, eles dizem também, o perfil dessa pessoa, se é macho ou fêmea, homem ou mulher, é o que diz a sociedade. É o que ela vai aprender no decorrer dos anos. Deus não se engana. A verdade diz que Deus criou homem e mulher. E continua criando homem e mulher. Mas hoje, se você falar isso, você corre o risco de ser preso, de ser condenado, de pagar multa, porque hoje você não pode falar que isso é pecado. Você não pode falar que isso está errado, porque é discurso de ódio. Aí nós lemos aqui um texto como esse que diz que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade precisa ser manifestada. A verdade precisa mostrar a sua cara, enfrentar a mentira, o engano. Mas de onde procede essa verdade? Da igreja. A igreja tem a verdade. A igreja é exclusiva ou exclui as pessoas diferentes? Jamais. A igreja não exclui os diferentes. A igreja diz: vem como você está, porque Deus vai te transformar para você viver a realidade do propósito para o qual Deus te criou. Pode vir como você está, mas uma vez vindo, Deus vai trabalhar a sua vida, Deus vai te transformar, Deus vai fazer você rever os seus conceitos e você viverá em novidade de vida. A igreja precisa abrir a sua boca e proclamar a verdade do Evangelho. Outro dia eu estava num conflito tremendo, começando a pensar nessa situação tão delicada, quando não se pode mais falar contra o pecado, quando não pode mais denunciar uma hipocrisia, uma mentira, uma falta de vergonha, quando não se pode mais falar contra a impureza sexual, quando não se pode mais falar sobre ou contra a ideologia de gênero, dizendo que isso não condiz com a verdade. Eu fiquei, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Deus disse: você está preocupado à toa. Você não foi chamado para brigar pela verdade. Você foi chamado para proclamar toda a verdade. O papel da igreja não é brigar com ninguém, queridos. O papel da igreja é prevalecer, é se firmar na verdade. Nós não estamos aqui para brigar com quem quer que seja. Nós podemos discordar sem brigar, mas nós precisamos nos manter firmes na verdade, porque a igreja, ela é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. Tudo que é mentira não pode prevalecer na igreja. A igreja é um ambiente de santificação,
de perdão e de um recomeço. A igreja precisa ser inclusiva, porque o pecador lá fora precisa da bênção que a igreja tem. O pecador lá fora precisa da verdade que a igreja tem. O pecador lá fora precisa da cura que a igreja proporciona. Mas a igreja não pode ter medo de falar contra o pecado. A igreja não pode se intimidar contra os poderosos que defendem uma ideologia do inferno. A verdade tem que prevalecer. E a verdade não é o que eu penso, a verdade é o que diz a palavra de Deus. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Prega a palavra, disse Paulo a Timóteo, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra de Deus. Se alguém vai ser transformado, se alguém vai ser mudado nos seus conceitos, se alguém vai ser santificado, se alguém vai ser restaurado, o será pela verdade da palavra de Deus. E de onde é que essa palavra emana? Da igreja. A igreja tem a palavra da verdade. A igreja tem a verdade. A igreja trabalha com a verdade. Porque o seu próprio Salvador se intitulou o caminho, a verdade e a vida. A natureza da igreja é viver na verdade, é se conduzir na verdade. A natureza da igreja é opor-se a todo tipo de erro, não fazendo uma guerra santa, mas não aceitando as imposições do mundo, não se rebaixando, não se curvando ante os decretos do mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja caminha na luz. A igreja é composta de homens e mulheres, jovens e crianças e anciãos, mas cada um por sua vez precisa manifestar a verdade, precisa falar e viver a verdade. Contra fatos não há argumento, contra um verdadeiro testemunho cristão não há argumento maligno que possa prevalecer. Então a pessoa vem do jeito que ela estava lá no mundo, é bem-vinda, mas chegando aqui, ela será tratada com o poder da palavra de Deus e ela vai nascer de novo, ela vai ser transformada, ela vai ser liberta, ela vai ser santificada pela palavra. Então aquele que antes era impuro, quando ele faz parte da igreja do Senhor, quando Deus habita esse ser, ele torna-se santificado em Cristo. Aquele que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. O que adulterava, não adultera mais. Aquele que era conveniente, já não é mais. Ele se orienta pela palavra, porque a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é casa de Deus, ou seja, o Espírito Santo habita a igreja e cada crente em particular. Você não pode fazer o que você quer da sua vida. Você não te pertence. Você tem dono. Quando você vai tomar uma decisão mais séria, você não pode tomar sem perguntar para o Senhor, o seu dono, se você deve tomar aquela decisão. Sabe por que tem muita gente batendo cabeça, sofrendo, chorando, se amargurando? Porque faz as coisas sem consultar a Deus. Você não tem autonomia para dirigir a sua vida. O Espírito Santo é quem vai dirigir a sua vida agora. Você tem um dono e você tem um Senhor. Então, se você quer viver uma vida poderosa, você precisa obedecer a Deus.
Você precisa obedecer à palavra de Deus. A igreja é coluna, ou seja, aquilo que dá sustentação. Por que a igreja não pode ser destruída? Porque ela está amparada. Ela é como uma coluna, que ela é indestrutível, que ela não pode ser abalada. Ela está fortemente estabelecida e ela prevalecerá. O mundo passa e a sua concupiscência também, disse o apóstolo João, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. O mundo que você está vendo hoje, que não quer se arrepender, que quer viver no pecado, que está criando toda modalidade de pecado, esse mundo passará. Esse mundo não permanece. O pecado jaz. Ele já está totalmente vencido. Está simplesmente esperando o último dia para ser jogado de uma vez por toda no lago do fogo eterno. Mas o pecado já foi vencido. Mas o pecador insiste em reviver esse pecado, em ressuscitar esse pecado na sua vida, no seu comportamento. E ele começa a viver como se ele não tivesse parâmetros. Mas quando alguém se converte, ele descobre que agora ele tem um Senhor e ele tem um dono. E que agora ele tem que viver na verdade. Ele saiu do meio da mentira e agora vive na verdade e na luz do Senhor. Jesus falou que quem anda na luz não tem o que esconder, não tem o que temer. Mas quem faz o que é errado, procura andar nas trevas, se escondendo, se esquivando, para não ser visto ou reconhecido. O mundo jaz no maligno. Esse verbo jazer significa estar prostrado, dominado, totalmente controlado pelo espírito de Satanás. Gente, é hora de nós tomarmos uma decisão. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos curvar ao que está aí, a essas imposições, a essas intimidações. Quando Deus falou ao meu coração, você não precisa se preocupar. Se você pregar a palavra por si mesma fará o seu trabalho. Eu disse, que bom, Senhor, agora eu entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pregar a palavra. Eu vou falar o que a palavra fala. E compete a Deus, compete ao Espírito Santo, vivificar essa palavra no coração de quem a ouvir. A igreja é também a igreja do Deus vivo. A igreja não está morta, a igreja está viva. A igreja está mais viva do que nunca, porque o Deus vivo habita essa igreja. E é também baluarte da verdade. Um lugar estratégico, onde a gente tem uma visão geral, onde a gente percebe a chegada do inimigo e a gente protege a família, a gente protege a nossa geração, nós protegemos aqueles a quem nós amamos, porque a igreja é baluarte da verdade. Através dos olhos da igreja, os olhos espirituais, nós percebemos os perigos que nos rondam, e aí nós nos resguardamos deles, andando na palavra, lutando, embraçando a verdade como um escudo, usando a palavra de Deus como uma espada afiada para deter o inimigo e para forçá-lo a recuar. Assim, a igreja é inabalável, indestrutível, invencível. Vou repetir para você internalizar isso. A igreja, ou seja, você que nasceu de novo,
pela fé em Cristo, é inabalável, indestrutível, invencível. Nem a morte pode te vencer, sabia? Porque você vai ressuscitar no dia do Senhor. E você não vai ressuscitar simplesmente, porque todos vão ressuscitar, salvos e perdidos, mas você vai ressuscitar em glória. Você ressuscitará com um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, então nem a morte pode te deter. Então, do que nós vamos ter medo? O que é que vai nos parar? Se a morte, que é o principal inimigo que nós temos, já foi vencida, e o será de uma vez por todas no dia da ressurreição e do arrebatamento. Do que você está com medo? Você está com medo do pecado controlar a sua família? Você está com medo dessa geração corromper a sua geração, a sua família? Não tenha medo, prega a palavra de Deus para a sua família. Ensina os seus filhos o que é o projeto de Deus, original de Deus. Ensina o seu filho homem a ser homem. Ensina a sua filha mulher a ser mulher. Mostra para eles os valores que eles têm enquanto pessoa, quer macho, quer fêmea. Mostra para eles que a natureza deles é a natureza que foi concedida a eles no ato da concepção. Nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Cria-o como homem, cria-a como mulher. A sociedade não pode determinar o que os nossos filhos serão. A palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. Deus não fez um ser intermediário, um alienígena. Mas o homem pecador, o homem que se alimenta do pecado, ele está insatisfeito com o pecado que até então controlou a sua vida, e ele, movido por um espírito de impureza, ele quer trazer a desonra para o nome do Senhor, maculando o corpo que deveria ser habitado pelo Espírito Santo, arruinando, destruindo a imagem de Deus no ser humano, fazendo com que homem se case com homem e mulher se case com mulher. É confusão, é pecado, está errado. A igreja tem que falar contra isso. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E é só uma, viu? É só uma. E serão os dois uma só carne. Deus não concedeu duas mulheres para um homem, ou dois homens para uma mulher. É um homem para uma mulher. É uma mulher para um homem. Esse é o modelo de casamento de Deus. E serão os dois, não 3 ou 4. E serão os dois, homem e mulher, pela dinâmica do casamento, pela união de corpos, tornar-se-ão uma só carne. Essa é a verdade, irmãos, que o mundo detesta, e que quando nós falamos, nós somos exclusivistas, nós estamos excluindo, é discurso de ódio. A verdade vai prevalecer. Talvez muitos que falam a verdade serão calados por meio da força, serão retirados do seu ambiente de culto, de ensino, por meio da força, da injustiça, serão calados, muitas vezes mortos, presos, mas a verdade vai prevalecer. Quando Paulo foi decapitado,
A verdade que ele pregou continuou viva, operante. Ele morreu, mas a verdade continuou. A verdade que ele pregou, a verdade que ele defendeu, a verdade que ele anunciou, continuou e chegou até os nossos dias. Diz a tradição que todos os apóstolos de Cristo, os 12, menos um, o apóstolo João, tiveram morte de mártir. Foram sacrificados, foram assassinados. Todos. Depois os pais da igreja também, queimados na fogueira, simplesmente porque falaram a verdade do Evangelho. Hoje nós não temos fogueira, mas nós temos um STF corrompido. Nós temos uma Câmara de Deputados corrompida, temos um Senado corrompido, temos uma Câmara de Vereadores corrompida. Não temos uma fogueira, mas temos um espírito opressor que quer tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, que quer roubar de nós o que nós estamos ganhando com o suor do nosso rosto. Quer destruir os nossos valores, quer destruir a nossa família. O mundo odeia a igreja, porque a igreja anda e vive na verdade. É por isso que o mundo nos odeia, porque ele sabe que ele está errado. A sua própria consciência fala, mas ele quer calar, ensurdecer a sua própria consciência pelas suas conveniências, porque ele tem lucro com o pecado. Mas ele sabe que ele está errado. A própria natureza o afirma. Todo pecador é infeliz. Alguém vai dizer, não é nada. É. Porque o pecado rouba a sua dignidade. O pecado tira dele aquela honradez. O pecado suga dele os seus melhores valores, pensamentos, conceitos. Uma pessoa depravada não tem autoridade para corrigir a sua família. Então não compensa viver no pecado. Um pai adúltero não pode corrigir os seus filhos se eles caírem em adultério. Ele não tem autoridade moral para isso. Está vendo? O pecador não é feliz, porque o salário do pecado é a morte. Ele vai sendo roubado dos seus mais importantes valores. Por isso a igreja é coluna e baluarte da verdade, e por isso ela é inabalável, indestrutível, invencível. A igreja é o refúgio de Deus para o cansado e oprimido. A igreja é o único lugar onde o pecador pode encontrar paz, tranquilidade, sossego. O mundo só traz cansaço, mas quando o pecador chega para a igreja, aqui ele encontra águas de descanso que refrigeram a sua alma. Então esse ambiente é um ambiente ideal para refazer, para reconstruir pecadores destruídos. Sejam bem-vindos, pecadores, sejam bem-vindos às águas de descanso. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A igreja precisa se organizar, a igreja precisa se posicionar, porque tem muita gente querendo entrar e precisando entrar.
Você precisa trazer alguém, você precisa arrancar alguém lá de fora e trazer para o ambiente da igreja, para esse ambiente de glória, de luz, de verdade, de restauração. Você foi salvo para salvar alguém, para testemunhar para alguém, para dizer para alguém que até então você também era uma pessoa enganada pelo mundo, que vivia de aparência. Mas hoje você encontrou com a verdade. Hoje você encontrou com a palavra de Deus. Hoje você encontrou com um Salvador. A igreja tem um discurso. A igreja tem uma mensagem. E essa mensagem está na palavra de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Portanto, encerrando, eu quero fazer uma pergunta e já dar a resposta. Quem pode pertencer à Igreja de Cristo? Se a Igreja de Cristo é o ambiente ideal para a restauração do pecador, seja ele em que nível for, seja ele o mais degradado ser na sociedade, não importa. O amor de Deus é maior do que o pecado, e o sangue de Jesus é poderoso para purificá-lo de todo o pecado. Quem pode, portanto, pertencer à Igreja de Cristo? Todos os que são salvos por Cristo mediante a fé em sua morte e ressurreição. Todos os que são salvos por Cristo mediante a fé em sua morte e ressurreição. Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, verso 9 e 10. Segundo, quem pode pertencer à Igreja de Cristo? Todos os que são perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Está vendo as condições? Perdoados e lavados pelo sangue de Cristo. 1 João 1, 7 a 9 diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 a 9. Terceiro, quem pode pertencer à igreja? Todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Promessa de Jesus. Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la-ão, ou seja, a imagem do anticristo. Vão adorar o anticristo todos os que habitam sobre a terra. Esse tempo está chegando, viu? O que nós estamos vivendo é só uma preparação para a chegada do anticristo. E a Bíblia diz que todos os que habitam sobre a terra vão adorá-lo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos os que não estão inscritos no livro da vida sucumbirão ante o anticristo, ante a mentira e o engano do anticristo. Serão enganados e adorarão
servirão ao anticristo e ao erro. Tudo o que hoje é contrário às santas escrituras se tornará uma norma a ser seguida sob o domínio do anticristo. A última fronteira, irmãos, é o fator moral e familiar. Quando esses monumentos estiverem abalados, não haverá mais nenhuma resistência ao poder e à influência do anticristo. A última fronteira é a questão moral e familiar. O mundo está tentando desconstruir a família, misturar as coisas, injetar uma dose de veneno que vai matando aos poucos, anulando os valores, anulando os conceitos divinos. Quando isso acontecer, a porteira está aberta, vai todo mundo após o anticristo. Apocalipse 20, verso 11 em diante diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso que é o dia do juízo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então temos livros e livro. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Os perdidos, os condenados, terão a sua sentença lavrada com base nas suas obras pecaminosas. Deu o mar, ou seja, entregou o mar, os mortos que nele estavam. A morte e a sepultura, ou o Hades, o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse mundo pecaminoso vai estar diante do Senhor um dia, e um por um, cada pecador que amou o erro, que optou pelo erro, pelo pecado, pela imundície, vai ter que prestar conta diante de Deus individualmente. Vai ser duro isso, hein? Não vai ser um julgamento coletivo. Vai dizer assim: fulano, beltrano, cicrano, agora é a sua vez de prestar conta para você receber a sua sentença com base na vida que você viveu, com base na prática do pecado que você viveu. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O mundo não aceita isso aqui. O mundo não concorda com isso aqui, porque vai de encontro aos interesses dele. Mas a Bíblia diz que haverá um julgamento final e haverá um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. É claro que esse lago de fogo e enxofre não é físico, porque as pessoas que para lá irão serão os ressuscitados, os pecadores ressuscitados com seus corpos com os quais eles morreram. Mas esse lago de fogo e enxofre significa separação total de Deus e a consciência de pecado, que vai torturá-los para sempre. Alguém diz que o inferno não pode ser eterno, senão Deus seria injusto. É claro que o inferno, ele é eterno. Senão, a morte de Jesus seria uma grande
falha no projeto da salvação. Se a salvação em Cristo é eterna, a perdição também é eterna. Se os salvos vão para o céu, um lugar de gozo eterno, os perdidos têm que ir para um lugar de dor e amargar a realidade dos seus pecados. Então, céu e inferno são reais. Ainda que alguém discorde disso, ainda que alguém diga que isso é uma figura de linguagem. Não aposte a sua vida nisso não, viu? Não corra o risco, não. Alguém vai dizer, não, eu quero correr o risco. Quero viver, continuar vivendo como estou vivendo. Mas depois que acontecer, depois que a pessoa fechar os olhos aqui, não tem mais retorno. Depois que a pessoa morrer, o seu destino está selado. Então, queridos, a igreja, ela tem uma mensagem não muito agradável, não muito palatável, porque a igreja tem uma verdade, e a verdade, ela confronta cada erro da nossa vida. A igreja não é perfeita, ela está num processo de aperfeiçoamento, de santificação, mas nós estamos crescendo em graça e em sabedoria em Cristo Jesus. Amém? Então a natureza da igreja é andar na verdade, fazer parte do processo da verdade, do alcance da verdade através do Evangelho. A natureza da igreja está em confronto com os projetos desse mundo que jaz no maligno. Não é tempo de nós ficarmos reunindo para ouvirmos coisas agradáveis. Não temos mais tempo para isso, viu, gente? Isso está muito claro no meu coração. Não temos mais tempo para perder tempo. Ou você muda o seu comportamento pela sua conversão, ou você vai ter que assumir as consequências como o salário do pecado. Sede santos, porque o seu Senhor é santo, o seu Salvador é santo, Ele é puro, Ele é fiel. Seja como Ele. Ele diz, quem aprender de mim. Então precisamos aprender com Cristo para não sermos enganados pelo mundo. Amém? Não é tempo de dormir, o sono da negligência. É tempo de acordar e buscar o Senhor enquanto se pode achar.